Às vezes, acontecem coisas que mudam completamente a forma como a gente enxerga o mundo depois que tudo já aconteceu. A divulgação dos arquivos Epstein é exatamente um desses momentos. Por muito tempo, as pessoas já sabiam que Jeffrey Epstein fazia coisas profundamente perturbadoras. Sabiam que ele levava menores para a ilha dele e que tinha construído uma rede enorme com celebridades e até políticos. Mas o que ninguém conseguia imaginar era até onde essa rede realmente chegava e o quão cruel e doentio era o sistema que Epstein tinha montado. O que veio à tona agora, por causa da lei de transparência dos arquivos Epstein, desafia qualquer lógica. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou mais de 3 milhões de novas páginas de documentos, mais de 180 mil fotos e mais de 2 mil vídeos ligados ao caso. Especialistas estimam que ainda existe mais ou menos o mesmo volume de páginas sob sigilo. E mesmo entre o que já foi liberado, incontáveis trechos aparecem cobertos por tarjas e censura. Pelo tamanho absurdo desse material, muitas das revelações mais importantes ainda estão aparecendo aos poucos. Mesmo assim, o que já foi descoberto dá uma noção de como Epstein estava enredado no mundo das pessoas mais poderosas do planeta. Para deixar tudo mais claro, neste vídeo a gente separou as piores ações de Epstein em 4 áreas bem definidas, e agora vamos te guiar por elas. Começando pelas amizades mais sombrias, passando pela influência inquietante que ele construiu e chegando, no final, aos atos mais diabólicos e desprezíveis revelados nos documentos. Na primeira parte, a gente foca na rede gigantesca de celebridades ao redor de Epstein, que só agora ficou visível na escala real, com as divulgações mais recentes. Há algum tempo, por exemplo, já se sabia que o príncipe Andrew, da família real britânica, participou das festas na ilha e se envolveu lá com garotas adolescentes. Mas isso era só a ponta do iceberg, porque a ilha em si era um lugar verdadeiramente macabro. Um ex-funcionário doméstico de Jeffrey Epstein descreveu nos arquivos que nos quartos da ilha dele, Little St. James, era comum encontrar maços de notas de $100 deixados de propósito em cima das mesinhas de cabeceira. E bem ao lado, meio escondida entre os colchões, ficava uma arma de fogo carregada. Quase todas as meninas menores de idade que estavam ali com os convidados de Epstein foram levadas contra a própria vontade. Foi revelado que Epstein tinha encarregado 2 homens, Daniel Seat e Jean-Luc Brunel, de procurar deliberadamente mulheres em países mais pobres para serem levadas até a ilha. Os 2 se passavam por olheiros de moda, viajavam, por exemplo, para a Nigéria, para a Romênia ou para o Caribe, recrutando jovens com promessas de uma carreira de modelo. Em alguns casos, eles chegaram a pedir permissão aos pais, porque algumas dessas garotas nem tinham 18 anos. A partir daí, essas meninas ficavam, na prática, em cativeiro na ilha de Jeffrey Epstein. E, tragicamente, aquilo era só o começo, porque elas não estavam lá apenas para Epstein, mas principalmente para os convidados famosos dele. E o alcance dessa lista de convidados é chocante. Um exemplo, o fundador da Microsoft, Bill Gates. Por anos se repetiu a história de que ele só teria encontrado Epstein para arrecadar dinheiro para causas beneficentes e que não fazia ideia do tipo de pessoa que ele realmente era. Os e-mails divulgados agora desmontam completamente essa narrativa. Os arquivos mostram anotações de agenda bem depois da primeira condenação de Epstein como criminoso sexual, ou seja, Gates sabia exatamente com quem estava se encontrando. E tem mais, em um e-mail, Epstein escreveu para si mesmo que Bill Gates tinha contraído uma doença sexualmente transmissível de uma garota russa e que ele tinha conseguido a medicação para ele. Também foi relatado que Gates teria pedido remédios a Epstein para administrar isso em segredo à própria esposa, Melinda, para protegê-la de uma possível infecção. Melinda Gates, que se separou dele há 4 anos, disse numa entrevista que ficou muito aliviada por estar longe de toda aquela sujeira. As revelações envolvendo a família real da Noruega são igualmente chocantes. Mais especificamente, a princesa herdeira Mette-Marit. Por muito tempo, se dizia que ela só teria conhecido Epstein de forma superficial. Os novos arquivos derrubam essa versão. Registros de voo e calendários mostram que a princesa se encontrou com Epstein repetidas vezes depois que ele já tinha sido condenado como criminoso sexual. E não foi só um encontro casual num evento. Jeffrey Epstein chegou a ser recebido nos aposentos privados dela em Oslo e, em troca, a convidou para o apartamento luxuoso dele em Manhattan.
ela também teria aceitado somas consideráveis dele como doações para projetos beneficentes. Em um e-mail, Epstein chegou até a se gabar de como era fácil comprar acesso à realeza europeia por meio da princesa. E ele tinha outras conexões na elite política norueguesa. Conhecia pessoalmente o ex-primeiro-ministro Jagland e o ministro das Relações Exteriores Brende. Os filhos de um embaixador norueguês chegaram a aparecer listados como herdeiros de Epstein, supostamente em troca de algum favor concedido pela elite do país. E aí entra a elite da tecnologia do Vale do Silício. Uma foto dos arquivos Epstein de 2015 mostra um jantar privado. À mesa estavam, entre outros, Mark Zuckerberg e Elon Musk. Os arquivos sugerem que a reunião foi selvagem. E o mais estranho teria acontecido pouco depois da primeira eleição de Donald Trump. Por muito tempo, Elon Musk disse no Twitter que considerava Epstein um idiota e que mal o conhecia. As novas divulgações apontam para outra coisa. Na verdade, os dois parecem ter mantido uma relação quase fraterna. Em um e-mail, Musk pergunta diretamente a Epstein: em que dia e a que horas vai acontecer a festa mais louca na sua ilha? O que torna isso ainda mais perturbador é que, na época desse e-mail, Elon Musk já sabia que Epstein tinha passado quase 2 anos na prisão pelos crimes dele. E mesmo assim perguntou especificamente sobre a festa mais louca em Little St. James, o lugar que hoje sabemos que foi palco de abusos sistemáticos de menores. Esse e-mail sugere que Musk não só sabia dos excessos, como queria participar. E quem parece ainda mais envolvido é o irmão dele, Kimball Musk. O nome dele aparece mais de 50 vezes nos documentos, e o conteúdo dessas mensagens é de cair o queixo. Em uma troca de e-mails, por exemplo, Kimball agradece efusivamente a Epstein por uma mulher que ele tinha apresentado, dizendo basicamente: "Obrigado, ela foi fantástica." E o que assusta ainda mais é que a rede de celebridades em volta de Epstein parece não ter fim. Ele também conhecia cientistas famosos como Stephen Hawking e o pioneiro alemão em IA, Jürgen Schmidhuber, e chegou a convidá-los para a ilha. Tinha contato com professores de Harvard, do MIT e até físicos teóricos como Lawrence Krauss. Muitas dessas conexões não foram rápidas nem superficiais. Há registros de que cientistas como Stephen Hawking e Marvin Minsky tiveram intimidade com mulheres na ilha. E com Jürgen Schmidhuber, Epstein teria discutido como cruzar diferentes raças humanas para torná-las mais inteligentes. Além de cientistas e empresários, Epstein também teve contato com presidentes como Bill Clinton. De acordo com os registros de voo, Clinton usava o jato de Epstein, o chamado Lolita Express, quase como se fosse um táxi particular. Em depoimentos de testemunhas que agora foram divulgados sem tarjas, é descrito como Clinton estava na ilha privada de Epstein na companhia de 2 garotas jovens, e há um trecho especialmente comprometedor em que o próprio Epstein é citado. Num e-mail para pessoas próximas, ele teria se gabado dizendo que Clinton gosta delas novas. Mas existe um político que parece tão profundamente envolvido em toda a história de Epstein que a gente precisa olhar de perto para ele: Donald Trump. About Jeffrey Epstein, this guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things, and are people still talking about this guy, this creep? Ele também tentou, por muito tempo, minimizar publicamente a relação que teve com Epstein. Só que os arquivos e os depoimentos reunidos agora desenham um retrato de anos de proximidade intensa, uma amizade bem mais sombria do que se imaginava. Para entender a dimensão disso, a gente precisa voltar a 2002. Naquela época, Trump disse numa entrevista uma frase que hoje soa como uma confissão: "Eu conheço o Jeff há 15 anos. Ele é um cara incrível. É muito divertido estar com ele. Dizem até que ele gosta de mulheres bonitas tanto quanto eu e muitas delas são bem jovens." Ou seja, Trump sabia exatamente quais eram as preferências de Epstein. E não só isso, os arquivos mostram que o clube privado de Trump, Mar-a-Lago, era como uma segunda casa para Epstein e para a cúmplice dele, Ghislaine Maxwell. Mais do que isso, parecia um campo de caça. A vítima mais conhecida de Epstein, Virginia Giuffre, trabalhava como atendente de spa em Mar-a-Lago quando tinha apenas 16 anos. Foi ali, sob o teto de Trump, que Ghislaine Maxwell se aproximou dela e a recrutou.
Mas a revelação mais chocante nos arquivos envolve uma declaração juramentada de uma mulher chamada Kate Johnson. Ela afirmou que, em 1994, quando tinha apenas 13 anos, foi levada por Epstein a uma festa no apartamento de Trump em Nova York. Lá, Trump teria a conduzido para um quarto. O depoimento dela é detalhado e profundamente perturbador. Ela descreve como Trump a tocou e a agrediu sexualmente enquanto Epstein observava e sorria. Depois, Trump teria ameaçado machucar a família dela caso ela contasse a alguém. Uma frase atribuída a ele provoca um gelo imediato. Trump teria dito que ela viraria isca para jacaré. Embora o processo dela contra Trump tenha sido retirado mais tarde sob circunstâncias misteriosas, partes dessas acusações reaparecem nos novos arquivos Epstein e são reforçadas por dados de voo que mostram Trump e Epstein no mesmo lugar na época mencionada. Há também um documento bizarro, uma carta manuscrita de Trump no livro de aniversário de Epstein. A carta traz um desenho do corpo de uma mulher, e a assinatura de Trump não aparece apenas embaixo do texto. Ela foi posicionada de um jeito que visualmente representa a região íntima da mulher. O texto que acompanha é ainda mais estranho. Enigmas nunca envelhecem. Investigadores suspeitam que enigma, como mensagem codificada, possa ser uma palavra-chave para as garotas que nunca envelhecem, porque estariam sempre sendo substituídas por meninas novas, cada vez mais jovens. Os arquivos também trazem indícios de que Epstein agia como uma espécie de caçador de talentos para Trump, com base em fotos que sugerem algo extraordinário. A própria esposa de Donald Trump, Melania, talvez tenha sido apresentada a ele por Epstein. Existem fotos de Epstein, da parceira dele, Ghislaine Maxwell, e de Melania numa época em que Melania ainda não estava com Trump. E há uma mensagem em que Trump descreve Melania com entusiasmo, sugerindo que Epstein teria aproximado os dois. Depois de te mostrar esse panorama das pessoas com quem Epstein se cercava, a gente precisa ir para a pergunta principal. Por quê? Por que Jeffrey Epstein fez tudo isso? Por que escreveu centenas de milhares de e-mails, fez incontáveis gravações e buscou contato com praticamente toda celebridade importante do mundo? Esse criminoso altamente instruído não estava apenas promovendo orgias doentias por diversão. Ele estava construindo contatos para influenciar a política global. Ele reunia provas e gravava seus convidados escondido em situações comprometedoras para depois ter controle sobre eles. Epstein usou as conexões dele para tentar nada menos do que redesenhar a política mundial em benefício próprio. Por exemplo, ele usou seus contatos para empurrar a guinada para a direita no mundo ocidental. E-mails nos arquivos mostram que Epstein tinha uma relação muito próxima com Steve Bannon, estrategista do movimento alt-right. Os documentos sugerem que Epstein atuava como um financiador invisível e articulador de redes, com o objetivo de desestabilizar democracias estabelecidas. Ele também conversou abertamente com Peter Thiel sobre como substituir a democracia. O bilionário Peter Thiel teria dito a Epstein: "A democracia é um experimento fracassado e mulheres e pobres nunca deveriam ter recebido o direito de votar." Os dois teriam até planejado como Epstein poderia usar seus contatos políticos para transformar esses objetivos em realidade. Mas a ambição de Epstein ia além. Ele não queria só controlar a política, ele queria remodelar a sociedade. Numa série de e-mails, ele discutiu com Jess Staley, então chefe do gigante financeiro Barclays e alto executivo do JP Morgan, uma filosofia cínica que poderia ser chamada de teoria do consumo. Para Epstein, as pessoas eram como um formigueiro. Enquanto as formigas ficam distraídas com redes sociais, streaming e compras, os reis governam sem serem incomodados. O objetivo dele, portanto, era pacificar as massas por meio do consumo. Essa ideia era tão central para ele que chegou a dizer que suas doações para a Universidade de Harvard tinham o objetivo de financiar pesquisas exatamente sobre essa teoria. E se isso já parece megalomaníaco, segura o que vem agora, porque Epstein tinha outro plano que parece saído de um filme de terror científico. Os arquivos confirmam que ele planejava transformar o rancho dele no Novo México em uma espécie de fábrica de bebês. Ele queria engravidar 20 mulheres ao mesmo tempo para espalhar o próprio DNA o máximo possível. Ele se considerava geneticamente superior e queria criar uma nova super-raça baseada no material genético dele.
Para isso, ele se cercou de cientistas de ponta do mundo inteiro, doou milhões para laboratórios e convidou vencedores do Prêmio Nobel para a ilha dele. E como se tudo isso não fosse chocante o suficiente, agora a gente chega à parte mais perturbadora deste vídeo: o abismo humano revelado nos arquivos. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Talvez o documento mais assustador entre os novos materiais seja um e-mail aparentemente banal. O conteúdo é curto, mas não deixa dúvida. Diz: "Você está bem? Eu adorei o vídeo de tortura." Por muito tempo, existia especulação sobre a existência de supostos vídeos snuff, gravações de violência física real e extrema produzidas na ilha de Epstein. Esse e-mail é a primeira prova escrita de que essas gravações existiam e circulavam dentro do círculo mais íntimo. Isso combina com o que investigadores encontraram: fiação para câmeras escondida nas paredes das propriedades de Epstein, inclusive em banheiros e salas de massagem. Epstein registrava o sofrimento das vítimas para usar depois como moeda de chantagem ou para entretenimento perverso. Os arquivos também trazem referências criptografadas a assassinatos por encomenda. Existem trocas de e-mails em que Epstein e seus contatos falam de pessoas que tinham virado um problema. Aparecem frases como: "O problema foi resolvido, ela escorregou durante uma trilha" ou "um infeliz acidente na piscina." De fato, um número suspeitamente alto de pessoas do círculo de Epstein morreu em acidentes ou em supostos suicídios. E existem teorias ainda mais extremas. Peritos forenses, ao analisar os metadados de vários documentos e vídeos, teriam encontrado assinaturas digitais que levariam diretamente a servidores ligados ao Serviço de Inteligência de Israel, o Mossad. A partir disso, surgiu a teoria de que Jeffrey Epstein teria sido um agente do Mossad. Segundo essa hipótese, ele filmava os homens mais poderosos do mundo em seus momentos mais sombrios a serviço da inteligência para mantê-los permanentemente vulneráveis à chantagem. Mas essa teoria continua sendo especulação. O FBI afirmou que não vê evidências de envolvimento de agências de inteligência no caso Epstein. Só que existe outra teoria igualmente absurda à primeira vista, mas que pode ter mais lastro, a que envolve a morte de Epstein. So you think that was... Of course not. Why would he? You know, on all charges, I'm sure. So you think that he was probably confident that I know enough, course. I can... Of course, that's why he did everything that he did. Yeah, I don't think for a second that he committed suicide. Oficialmente, Jeffrey Epstein morreu na cela dele em 10 de agosto de 2019, por suicídio justamente quando as câmeras de vigilância, por coincidência, falharam, e 2 agentes penitenciários que deveriam checá-lo por acidente dormiram ao mesmo tempo no posto. Só que nos novos arquivos apareceu um documento oficial datado de 9 de agosto, um dia antes, afirmando que ele tinha se matado. Em um momento em que ele ainda estava vivo, alguém já parecia saber o que aconteceria no dia seguinte. Pode ter sido apenas um erro burocrático. E pode ser também que a rede de Epstein tenha, enfim, chegado ao limite e que o Estado americano realmente tenha tentado investigar o caso. Mas com impressionantes 3 milhões de páginas adicionais ainda sob sigilo e grande parte do material liberado cheia de tarjas, fica a sensação de que o Departamento de Justiça do governo Trump não está exatamente interessado em revelar toda a verdade. E você? O que acha dos arquivos Epstein de Trump e de tudo o que aparece nesses documentos? Deixe sua opinião nos comentários.